O kit em si ele não é difícil de montar, só precisa estar atento a alguns detalhes, principalmente de posicionamento e de ajuste dos servos, como eu vou explicar mais adiante. O primeiro estágio é o mais simples de todos. A gente pega a maior placa de acrílico, exatamente nessa posição aqui, com os furos jogados para esse lado. Nós então posicionamos o display LCD, colocamos o módulo de controle de carga da nossa bateria 18650, que será carregada tanto por USB quanto pela placa solar que vai aqui em cima. Fixamos a nossa placa principal de controle, que é similar ao Uno R3 Arduino, e vai fazer todo o controle e todas as leituras aqui dos módulos. E fixamos aqui o módulo de carregamento do telefone celular. Note o posicionamento correto do display LCD, os pinos devem ficar para essa direção, assim as letras eu vou conseguir ler nesse sentido, senão elas vão ficar invertidas. Aqui não vai ter erro porque tem apenas 3 furos e eles simplesmente coincidem com a placa, não tem como colocar virado. E note também o sistema de fixação. Aqui são por barras sextavadas de latão com parafusos M3, aqui também. Aqui já são pinos plásticos do tipo Lego. E aqui a fixação é por uma fita dupla face adesiva. Aqui também é por um parafuso de cabeça chata para não atrapalhar a fixação da bateria. E alguns são com porcas e outros são com parafusos. Esse aqui é o primeiro estágio, que já está concluído. E então nós passamos ao segundo estágio, que é esse aqui, que vai na parte de cima, onde nós fazemos o posicionamento dos sensores fotorresistor, os LDRs, bem centralizados aqui nas arestas do quadrado. Ao lado deles a gente coloca o push button e o sensor Buser e o sensor de temperatura e umidade. Essa parte aqui, notem e prestem atenção, os parafusos aqui dos pinos mais próximos do círculo é a parte de trás e os parafusos mais longos, mais distantes do círculo é na parte da frente. E na parte da frente ficam o Buser e o push button posicionados. Todos eles são fixados aqui com presilhas plásticas do tipo Lego. E a gente tem essas barras de latão também fixadas por parafusos chatos. Como essa aqui é a frente e a frente do nosso módulo é aqui, então ele vai posicionado dessa maneira e fixado então com parafusos M3 chatos. Aí ele vai ter um acabamento aqui que vão ficar posicionados aqui, permitindo que apenas a luminosidade dessa direção incida aqui no nosso sensor e não seja influenciada pela luz que vem das outras partes aqui da placa. Fazendo então aqui os anteparos, os bloqueios luminosos. O próximo estágio então é o Pan Tilt, que eu já vou explicar para vocês, que é a parte realmente interessante aqui do nosso módulo. E a principal função dela é deslocar então nossa placa solar para a direita e para a esquerda, ou mais para cima ou mais para baixo, rastreando o Sol. Porque quanto melhor ele estiver com um ângulo reto em relação ao Sol, melhor é a energia capturada pela placa, pelo módulo solar. A posição dele é interessante, lembra que eu falei, os furos mais próximos aqui do círculo são a parte de trás, os furos mais longos é a parte da frente, e aqui é a mesma coisa. Você pode notar que tem uma base redonda, e os furos mais curtos dela, mais próximos dela, são a parte de trás. Então eles também vão fixados aqui com parafusos M3, cabeça chata. E note então que agora a gente consegue ver que realmente aqui é a frente do módulo, porque a placa também vai ter essa posição e ela vai ser encaixada aqui por esses ganchos que tem no módulo plástico. E deixando claro que se seguir linha a linha o passo a passo do PDF que a gente faz o download, vai conseguir montar tranquilamente. Só que principalmente para os iniciantes ou as pessoas que podem estar um pouco mais inseguras, essa parte aqui ela pode gerar alguns erros, então eu quis deixar com um pouco mais de detalhes para você não se perder. Aqui na tela você vai estar vendo o acesso à página do produto, e na mesma página ali tem os links para um manual online e também para o material que você está lá num drive do Dropbox, e você vai poder fazer o download e vai ver o manual em PDF, o trecho aberto, que é esse que eu vou estar usando aqui para mostrar para você. Nessa parte da montagem a gente faz o primeiro ajuste de posição do eixo aqui do servo, e para isso a gente vai usar esse código que eu vou colocar aqui na tela. Você pode dar um pause aí e copiar o código. Para isso a gente vai conectar o motor no pino 9 da nossa placa da KeyStudio aqui, carregar o código para dentro, e depois que executar o código, a gente vem aqui de novo e coloca então ele na posição correta. Então olha só com detalhe, está focando bem aí na câmera, a gente vai colocar ele nessa posição aqui. Ó,
essa parte mais curta, voltada para fora, e essa aqui, nessa posição, a gente vai colocar o nosso servo. Posicionar ele aqui direitinho. Para fixar ele no lugar, a gente vai usar esse parafuso aqui sem ponta, um pouquinho mais curto, que ele vai aqui no eixo do nosso servo. Então, o primeiro erro que pode acontecer se não fizer isso, se não estiver na posição certa o eixo quando for feita essa montagem, na hora que eu mandar o código para cá para ele movimentar, ele vai tentar vir para esse lado e ele não vai conseguir porque ele vai trancar aqui e vai aparecer aqueles barulhos, pode até acabar danificando o sistema aqui interno do motorzinho. Então, faça esse ajuste antes, posicione, depois que estiver firme aqui, aí não tem problema, pode movimentar à vontade, que depois na hora do código ele vai ajustar a posição correta dele. O próximo ajuste depois vai ser com esse carinha aqui, e a gente já vai ver como é que funciona depois que a gente terminar essa parte aqui da montagem. Agora é o momento do segundo ajuste. Esse servo aqui da base, ele tem que ficar posicionado em 90 graus. Nem no 0, nem no 180, mas no meio. Então para isso a gente vai carregar esse código que vai aparecer aqui agora na tela. Então pause aí o vídeo, copie o código. E depois que ele estiver corretamente posicionado, então a gente vai fazer a fixação desse servo aqui na base desse jeito. Note que essa parte aqui que tem essa bolinha, essa marcação, ela fica para a parte mais longa aqui da nossa base. E então a gente vai fixar aqui com o parafuso da base para o eixo não escapar, e isso aqui então vai preso no chassi principal do rastreador. Lembrando que os links importantes, onde inclusive tem esses códigos, caso você tenha dificuldade de copiar aqui da tela, eles estão aqui na descrição deste vídeo e também no comentário destacado. Então basta chegar lá e dar uma olhada nos tutoriais da página do vídeo. E aproveitando que eu já estou com ele na mão, esse aqui então é o quarto e último estágio de montagem física do nosso kit. Você pode notar que é mais uma placa de acrílico. Ele tem um reforço aqui para ajudar a firmar bem aqui nos ganchos. Também de acrílico parafusado aqui com os parafusos M3. E aqui nós temos o sensor, que é um sensor de luminosidade, intensidade luminosa. Ou seja, quanto mais em cima, mais forte for a luz, mais ele emite um sinal. Então ele vai tentar forçar a placa sem procurar o melhor sinal luminoso para poder fixar a placa na posição melhor, de melhor captura de energia. Essa placa ela é fixada aqui nessa base. Você tem que tomar cuidado com a questão da fiação, procurar colocar bem nessa casinha aqui para não haver aperto, né? E ela tem essas dupla faces aqui, essas fitas que vão fazer então a fixação final aqui para o módulo ficar firme. Um cuidado sempre muito importante, que eu não canso de repetir, muito cuidado com essa superfície, não pode bater, não pode apertar, faça de tudo para evitar contato físico com essa parte aqui, porque qualquer rachadura, amassado ou arranhão, ele afeta bastante ou até pode danificar o módulo e ele para de operar. Então eu vou terminar de colocar os parafusos aqui que faltam e você vai ver então o módulo completamente montado aqui na minha mão para você ter uma noção das dimensões e como é que isso aqui fica. Eis aqui o resultado final da parte física. Agora a gente tem toda a missão de fazer a conexão da fiação de todos esses módulos aqui e a gente vai daqui a pouco mais então conferir o teste. Vamos partir agora para a questão de colocar essa fiação toda para a gente ver onde cada coisa vai conectada. Vamos começar com a conexão então da bateria, dos terminais da nossa bateria, aqui do suporte. Vocês notam que tem uma derivação, então são duas saídas. E é fácil de conectar, vocês conseguem notar aqui que tem uma marcação aqui, um chanfro, né, ressalto. E dentro do plug, onde ele vai encaixado, existe um buraco, né? Existe um encaixe onde essa partezinha aqui ela entra. Uma dessas pontas vai aqui no módulo de carregador de celular e a outra ponta ela vai no módulo de controle de carga do nosso painel solar. Esse lado aqui é o que vem do suporte da bateria, tem escrito aqui BAT do lado, e esse outro lado aqui é a parte de que vem do nosso módulo solar. No meu caso do painel solar aqui, ele vai do lado direito e o do suporte de bateria vai do lado esquerdo aqui do vídeo. Achei legal também que eles mandaram esse organizador de cabos aqui. Uma pena que veio só um, né? Mas eu já consegui deixar esses cabos aqui da bateria melhor organizados. E vocês já conseguem notar que mesmo com a iluminação LED que eu tenho aqui da base, já está tendo sinal de energização aqui, de captura, né, de energia pela nossa placa solar.
Agora fazendo a conexão dos nossos servos, né, que é a parte crucial aqui do sistema. Lembrando que a gente tem que cuidar que a parte marrom ele é o GND e ele aqui é representado pela essa barra azul. A barra azul é o GND, a vermelha é os 5 volts e aqui do lado é o sinal, o mesmo que tem aqui nas portas comuns do Arduino Uno. Então, motor de baixo, porta 9, motor de cima, porta 10. Vamos fazer a conexão aqui. Agora a gente vai usar os cabos que não vieram nos módulos nem nas placas. Esses aqui são dos sensores, duas placas de controle, e aqui junto, como eu comentei no vídeo de unboxing lá, também tem essas abraçadeiras de nylon que são para depois que tiver finalizado todo o cabeamento, a gente fazer uma organização deles para os cabos não ficarem bagunçados aqui e prejudicar a visão, até mesmo o entendimento. Uma coisa que eu achei legal, gente, esses cabinhos aqui, ó, a textura deles é siliconada, ele é bem macio. A gente tem aqui os do ponte tradicional, eles são um pouquinho mais duros, ó. Esse aqui é o tradicional, mas esse outro aqui, ele é bem macio, bem maleável. Próximo passo, a gente vai fazer a conexão no nosso display LCD. Eu só encontrei um cabo que ele é compatível com a imagem que tem no manual de montagem. E ele tem esse lado aqui com os 4 pinos juntos e esse aqui com os 4 separados. E no manual fala que o azul, esse aqui, ele vai na porta A4 e esse verdinho vai na porta A5 do Arduino, as portas analógicas. E esses dois aqui a gente conecta então o vermelho no 5 volts e o pretinho aqui no GND. A placa Arduino aqui desse kit, ela já tem nas portas analógicas também o sistema de pinos já com GND e 5 volts multiplicados para facilitar bastante o trabalho. E uma dica de quem já montou muitas dessas placas aqui, como esses pinos eles ficam muito pertinho um do outro, tem uma chance grande da gente pensar que conectou num e acabar conectando em outro. Então, dá uma conferida sempre para ver se você realmente colocou na linha correta do pino. Aqui, esse pino, essa linha aqui é do A4. Essa linha aqui é do A5 e aqui do lado tem umas barras extras, né? Então cuidado para não conectar na barra incorreta e depois não ter sinal e você não saber o motivo. Ele vai ficar então aqui nessa situação, dessa maneira conectado aqui embaixo. Vou fazer agora a conexão dos 4 LDRs aqui distribuídos na base. Olhando nesse sentido aqui, tomando essa parte aqui como a frente, o meu LDR da esquerda ele vai ser no A0. E o meu LDR da direita, ele vai ser no meu A1. Então, vou fazer essa conexão. Olhando aqui na placa, a gente consegue ver que o G de GND está nesse pino de cá. Então, a posição do nosso cabinho fica assim. O meu fotoresistor LDR da parte de trás, então, ele vai ser conectado na porta A2. E, finalmente, aqui, o fotoresistor LDR da frente, ele vai ligado na porta analógica A3 aqui atrás. Agora anote aí, o push button ele vai no pino 2, digital 2 do Arduino. O Buser aqui ele vai no pino 6 e o nosso sensor DHT11 de temperatura e umidade ele vai no pino 7. Eu vou fazer essas conexões agora. Dos módulos fixos aqui na placa, só o que restou agora foi o sensor de intensidade luminosa e esse cabo aqui um pouquinho mais longo. E aqui ele só precisa fazer com que esses dois fios vermelhos eles coincidam aqui com o V e o G, que automaticamente os outros sinais, o SL e o SDA, eles vão estar respectivamente no verde e no azul aqui. E aqui embaixo na placa, esse cabo ele vai conectado nesse sentido aqui. Deixa eu ver se eu coloco um close melhor. Ele vai ficar nesse sentido aqui na placa, para encaixar nesse conector azul aqui embaixo. Agora vem uma parte legal. E como é que a placa do Arduino, ela então é alimentada? Eu vou ter que deixar sempre uma fonte, não tem conector, não tem nada aqui. O segredo está nesse parzinho de cabos aqui. A nossa placa principal, ela é alimentada pelo GND e o VIN da placa. Então eu tenho que achar aqui o VIN e o GND dos pinos aqui, que tem em toda a placa Uno, e conectar eles então no módulo de controlador de carga aqui da minha placa solar. Você consegue ver aqui esses terminais amarelos aqui atrás? Então aqui tem um de sinal, 5 volts e GND. Então eu vou colocar o mais escuro no GND, o mais claro no 5 volts. E os 5 volts aqui, o cabo mais claro, eu vou colocar no VIN e o GND no GND da placa. E assim a nossa placa Arduino ela vai ser alimentada pela bateria aqui.
que vai ser sempre alimentada e carregada pelo nosso módulo solar. Tudo controlado aqui por essa placa de controle de carga. E chegou aquele momento da gente ver ele funcionando, fazer a primeira ligação, primeiro teste. Eu montei tudo certo aqui, já conferi as ligações. Eu já separei aqui uma bateria de 4 volts, né? Essa aqui é a capacidade real dela agora, 178 mAh. Geralmente essas baterias compradas e importadas, elas são de capacidade baixa, gente. Não importa o que está escrito aqui. Então eu já quero testar com essa aqui, porque a maioria do pessoal vai ter essas aqui em mão. E se funcionar com essa, vai funcionar então com as profissionais, que aquelas são bem caras. Geralmente baterias profissionais desse tipo não baixam de R$60 aqui no Brasil. Já avisando vocês. Hoje, né, em 2024. Não sei como é que vai ser no futuro. Coisa interessante também, esse módulo aqui tem ali experiências pra gente fazer com ele, mas ele não é citado no diagrama de montagem. Achei isso curioso. E também achei curioso que nesse kit não veio o cabinho dele, esse aqui, ó. Então eu vou acabar tendo que usar um cabinho meu aqui, desses conectores do Pond, para fazer a ligação aqui na placa de controle Arduino Uno. Mas como vocês podem ver, ele tem os pininhos aqui pra gente prender e tem até espaço ali do lado. Eu achei estranho não vir na foto. Eu acho que foi uma atualização que teve no kit. Não deu tempo do pessoal atualizar lá. Um outro ponto interessante eu não gostei muito desse sistema que eles usaram para prender essa plaquinha aqui. Eu acho que eu vou deixar ela solta, porque não está prendendo muito bem, está se soltando. E eu acho que isso aqui também foi um upgrade que teve, ele não devia fazer parte. E também eu acho que eu vou ter que apertar melhor aqui, porque fica se mexendo muito, tem só um parafuso aqui no meio. Mas isso aqui não deve atrapalhar em muita coisa. Eu acho que podia ser um pouquinho mais alto aqui, tem uma certa dificuldade para colocar, principalmente esses pinos aqui atrás. Talvez seria interessante montar os cabos antes e organizar melhor, antes de fixar todos os parafusos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a bateria agora. Muito cuidado ao colocar essas baterias, porque se você colocar invertido, a maioria dessas placas não tem proteção. Eu não sei essas aqui se é o caso. Então, colocou invertido, ela pode queimar a placa, né, estragar a placa. Então, aqui o fiozinho preto marca o negativo, também tem escrito aqui dentro, mas não dá para ver direito. E geralmente o negativo é na parte onde tem a mola. Então aqui identifiquei, o negativo é para esse lado aqui da bateria. Eu vou colocar aqui dentro, vamos apertar aqui. Ó, eu já vi aqui o LED verde do módulo de carregamento para o celular, ele acendeu aqui. Vamos ver aqui atrás. Eu tinha deixado intencionalmente esse módulo desligado, ele tem uma chave on-off aqui. Então eu vou ligar e ver o que acontece. Torçam aí os dedos para que eu não se estrague nada aqui. Opa, mexeu. Configuração inicial, ela fica completamente na horizontal e completamente alinhada aqui para frente. Ó, você consegue ver aqui. Já tem as medições, vamos ver se eu consigo aproximar mais da câmera. Já tem as medições de intensidade luminosa, em light, está em lux. Temperatura atual, realmente hoje aqui não está muito calor aqui no sul. 79 de umidade, sim, o tempo está chuvoso, então 79 de umidade. Resolução 1, resolução 1, isso aqui, eu li alguma coisa, ouvi algum vídeo, que é a resolução de quantos graus a placa ela se move, tipo, mais rápido ou mais devagar. Aqui ela está se movendo bem lentamente. Ah, eu carreguei o código antes aqui, né, gente? O código ele não vem carregado aqui na placa. Então eu fui lá, coloquei na IDE do Arduino, conectei, coloquei os drivers, como fala lá o tutorial, e fiz a gravação do projeto 11, que é o projeto completo aqui desse kit. Por isso que ele já está funcionando perfeitamente, então já está gravado ali. Notou já que está se mexendo aqui, né? Vamos ver, se eu apertar aqui para resolução 2, foi direto para o 3, bem sensível. Eu acho que eu tenho uma lanterna aqui, eu vou tentar colocar um pouco de luz forte nesses sensores aqui e ver o que acontece. Aqui ele está meio que procurando o LED aqui da minha bancada. Pronto, cheguei aqui com a minha lanterna, vamos ver. Vou colocar um facho desse lado, se muda muita coisa. Ó, o giro de 180 ele está funcionando muito bem. Então eu vou ter que fazer mais testes e descobrir outras funções aqui. Lembrando que você pode tirar dúvidas aqui comigo através do chat ou nas minhas redes sociais a respeito desse projeto aqui. E um teste que certeza que vocês estavam esperando para ver é sobre esse módulo de carga de celular. Eu tenho esse J5 Pro aqui, Samsung, que tá com 0, tá mortinho. Eu deixei ele ligado, esqueci ligado, ele morreu. Aqui tá o cabo original dele de carregamento, conectar aqui no módulo. E vamos ver se pelo menos ele dá sinal de vida, reconhece o carregamento. Como você pode notar, então ele dá sinal de vidas de que interpretou que tem um carregador conectado.
Eu tenho minhas dúvidas se uma simples bateria dessas conseguiria fazer o carregamento, embora diga lá que basicamente é 1 ampere. Se consegue fazer o carregamento pleno, mas talvez associado com o sistema solar aqui a gente consiga. Eu vou ter que fazer esse teste e eu não vou ter como fazer isso agora, eu acho que você entende isso. E vou ter que deixar para novas postagens no futuro, seja aqui no canal ou lá nas minhas redes sociais. @aplicarciência, Instagram, TikTok, é onde você me procurar, com certeza eu vou estar lá e vou fazer postagens dos resultados. E se for uma coisa relevante, talvez até faça um vídeo longo como esse aqui, explicando mais coisas que eu aprendi sobre esse kit.